E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas de CNC e vamos falar agora sobre os ciclos de usinagem, né? Vamos falar hoje sobre a primeira operação que a gente faz na usinagem numa peça, que é o faceamento, certo? E nós vamos ver aqui o ciclo de faceamento no comando FANUC, né, que é o mais usual no mercado, que tem maior número aí nas empresas aqui no Brasil. Então, pessoal, a gente vai começar com o FANUC. Nós vamos começar com o G75, tudo bem? O G75 é o ciclo de faceamento FANUC e ele tem alguns parâmetros que a gente precisa preencher aqui que a gente vai ver com o tempo. Mas, pessoal, o que vale ressaltar? É que a gente, antes de fazer uma usinagem, a gente precisa configurar a máquina, né? A gente tem que configurar qual é a unidade de medida que a gente vai trabalhar, a gente tem que falar se vai deixar sobre metal ou não, colocar a velocidade de corte que a gente vai trabalhar, que o fornecedor da ferramenta vai fornecer para a gente, a rotação máxima, a gente tem que colocar algumas configurações, tudo bem? Então vamos recapitular isso e vamos entender também já no vídeo de hoje o ciclo de faceamento FANUC, como é que ele funciona. Então aqui nós já temos um exercício, um blank, né, por exemplo, aqui, ó, uma peça com 50 milímetros de diâmetro, e a observação que vai ser deixado um sobremetal de 2 milímetros na face. Então, se vai deixar sobremetal, a gente vai ter que trabalhar com o G40, né? Para ele compensar o raio da ferramenta, ele vai cancelar a compensação do raio da ferramenta, ou seja, ele vai deixar sobremetal. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, então, o exemplo de faceamento com o G75. Aqui é um exemplo mais básico, tá, pessoal? Só facear mesmo na face, para deixar ela retinha, alinhada. Mas com esse ciclo a gente pode fazer, pessoal, vários canais, por exemplo, também. A gente pode vir aqui, ó, e fazer um faceamento, depois fazer outro canal. A gente pode fazer várias coisas, mas vamos começar com o faceamento simples. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o que a gente chama de linha de segurança. É uma linha que a gente faz para configurar a máquina e evitar alguns tipos de problemas e erros de configuração. Que uma outra pessoa que usou a máquina no último dia possa ter deixado alguma informação setada. Então a gente tem que colocar algumas informações. Então aqui na primeira linha, na linha N10, a gente vai colocar o G21, G40, G90, G95. O que seriam esses comandos, pessoal? Pessoal, G21, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que as coordenadas que eu colocar no programa vão ser dadas em milímetro. Então, por exemplo, quando eu falar x10, a máquina tem que saber que esse 10 ele significa milímetro, porque ele poderia, por exemplo, significar polegada, certo? E aí tem uma diferença muito grande entre 10 milímetros e 10 polegadas. Então, G21, as coordenadas vão ser em milímetro. G40, pessoal, ele cancela a compensação do raio da ferramenta. Em outras palavras, o que ele faz? Ele deixa sobre metal. Então, quando a gente for fazer uma operação de usinagem, faceamento, o desbaste, a gente vai deixar um acabamento, pessoal, superficial, para depois, quando nós formos usar fazer o acabamento da peça, a gente vai tirar esse sobremetal para deixar na medida certa, tudo bem? Para não correr risco de matar a peça, deixando ela menor do que ela deveria. G90, pessoal, a gente vai programar em absoluto, mas poderia ter colocado G91 e programado incremental também sem problemas. E o G95 é para informar que os avanços vão ser em milímetro por rotação, pessoal. Ou seja, os avanços também vão ser dados em milímetro, basicamente. Então, quando você colocar lá F02, esse 02 é em milímetro, tudo bem? Então, pessoal, isso é o que a gente chama de linha de segurança. A gente vai usar essa mesma linha em todos os programas, que é uma forma de garantir que esses parâmetros estejam adequados. Perfeito? Então, dando continuidade, vejam só. A linha N20 diz o seguinte: G0, então interpolação linear avanço rápido, X200, E200. Pessoal, ponto de troca. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente está afastando a nossa ferramenta para longe da peça. Então, eu não sei onde ela estava, mas eu estou levando ela para um ponto de troca, né, um ponto distante. Para que a gente afasta, pessoal, a cabine de ferramentas para longe da nossa peça? Para dois motivos, basicamente. O primeiro, fazer uma troca de ferramenta. O segundo, para terminar o programa, né? Então, pessoal, eu vou fazer isso para quê? Porque eu vou trocar a ferramenta, eu vou chamar a ferramenta que eu quero. Então, primeiro eu levo para o ponto distante e depois eu faço a troca. Aqui, pessoal, na linha N30, eu chamei ó, T0101, ferramenta de faceamento. Essa posição aqui é a gente que decide, é o operador da máquina, né?
O que acontece? Se ele colocar a ferramenta de faceamento, o bedame, na posição 1, quando você chamar a posição 1, é a posição de faceamento, tudo bem? E assim por diante. Então isso aqui pode ser mudado na configuração e no setup da máquina. Então basicamente o que a gente fez? A gente configurou a linha de segurança, a gente levou a cabine de ferramentas, a gente levou, né, as ferramentas para longe da peça e fizemos a troca para a ferramenta 1, que é a ferramenta de faceamento. Agora, pessoal, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem o comando G96 e S200. O que significa esse comando G96, pessoal? Velocidade de corte. A gente vai informar para a máquina qual que vai ser a velocidade de corte que a gente vai trabalhar. Aqui no caso eu coloquei de 200, tudo bem? Então isso daqui vai depender do material, vai depender da peça que a gente for usinar. Então nos exercícios que a gente vai fazer, geralmente esses dados vão ser fornecidos, tá, pessoal? Então velocidade de corte de 200. E aí ele entende, pessoal, esse S aqui é um S de speed, tudo bem? Então ele entende que isso aqui é a velocidade. Por que ele entende isso daqui como velocidade de corte? Por causa do G96. Na linha de baixo, pessoal, G92. O que significa o G92? Limite de rotação. Então aqui a gente está colocando o limite de rotação de 3.500 RPM. Pessoal, por que isso é interessante? Porque a gente já viu nas aulas que quanto menor for ficando o diâmetro da peça, o CNC automaticamente ele aumenta a rotação da máquina, certo? Para compensar isso. A gente tem aquela fórmula da rotação, né, que a rotação ela é a velocidade de corte vezes 318 dividido pelo diâmetro, tudo bem? Então, como o diâmetro está na parte de baixo da fórmula, pessoal, quando ele vai diminuindo, a rotação que está na parte de cima ela começa a aumentar. São inversamente proporcionais. O que acontece? A máquina que a gente trabalha, ela tem um limite de rotação que ela consegue suportar. A gente não pode deixar isso aqui livre, porque se o blank for diminuindo de diâmetro, a máquina vai tentar aumentar isso indefinidamente. Só que esse valor pode chegar a ultrapassar o valor máximo que a máquina suporta. Então a gente não pode deixar a máquina quebrar por causa disso. O que a gente faz? A gente limita essa rotação num valor máximo. Geralmente um valor abaixo do valor máximo que ela aguenta, que ela suporta, tudo bem? E aqui, pessoal, M3 quer dizer que é o sentido horário, então ela vai rodar no sentido horário. Um detalhe, por que ele entende que esse S350 é rotação? Por causa do G92. Aqui em cima, pessoal, ele entendeu esse S como velocidade de corte, porque o G96 é a velocidade de corte. Aqui embaixo ele entende o 3.500 como rotação, porque ele está na linha do G92. Tudo bem? Então, vamos dar uma olhada aqui. Até a linha N50, onde que está a nossa ferramenta? Nossa ferramenta, pessoal, vejam só, ela ainda está no ponto 200, 200, ó, X200, Z200. Até aqui nós só estamos configurando a máquina, tudo bem? Então o que acontece? A gente precisa fazer a aproximação, aproximar a nossa ferramenta para perto da nossa peça. Então aí a gente vai fazer isso agora, ó, G0. Pessoal, o blank nosso, ele tem 50 milímetros de diâmetro. Como a nossa operação é o faceamento, ela vai ser feita aqui, ó, olhando no desenho, tá? De cima para baixo. Ó. Então a ferramenta vai vir aqui, vai facear, vai recuar e vai subir. Vai dar um incremento por passada, vai descer, recuar, subir. Outro incremento por passada, descer, recuar, subir. Perfeito? Então a nossa aproximação ela vai ser feita pensando nesse desenho aqui, pessoal, de cima para baixo, tudo bem? Claro que isso aqui na máquina, a visão não é de cima para baixo, né? Mas só para a gente conseguir ilustrar isso aqui. Como é que a gente vai fazer essa aproximação, pessoal? Olha, você pode parar com qualquer distância acima ali, que não tem certo e errado nisso, mas uma medida segura que a gente costuma parar, 5 milímetros, pessoal, acima do diâmetro. Como o nosso diâmetro tem 50, nós vamos parar aqui em cima, pessoal, com 55. Tudo bem? E aí, isso em X, né, nessa altura aqui. Em Z, pessoal, nós vamos parar com 1,5 milímetro para a direita. Lembrando que o ponto zero da peça está aqui. Então, basicamente, a nossa ferramenta ela vai parar aqui, pessoal, onde está a setinha do meu mouse. Ó. 5 milímetros para cima em X e 1,5 milímetro à direita em Z. Tudo bem? Nossa ferramenta aproxima para cá. Lembrando, eu não posso aproximar com G0, pessoal, e encostar na peça. O G0 ele usa a velocidade, o avanço máximo da máquina para se movimentar. Então, essa colisão aqui poderia danificar a máquina, a ferramenta e até o blank e várias outras coisas. Tudo bem? Então, a gente para com um pouco de segurança. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos chamar a nossa função, o G75. Então, lembrando que a nossa ferramenta está mais ou menos aqui.
Pessoal, o G75 ele é configurado com essas informações aqui, ó, o X, o Z, o P, o Q, o R e o F. Vamos entender cada um desses parâmetros. Pessoal, primeira coisa, G75, o X. O que é o X? O X é a posição final em X. Vejam, a gente não estava na altura X55? Até onde que a minha ferramenta vai ter que ir para fazer o faceamento? Pessoal, geralmente a gente desceria até o zero, né? Até essa altura zero aqui. Está errado? Não está errado. Só que por uma boa prática de programação, a gente vai descer até o -1, ou seja, a gente vai vir aqui e vai passar um pouquinho. Por quê, pessoal? Para tirar aquela bolinha que fica no meio da peça quando a gente estava usinando. Lembra lá no torno convencional, quando você vai facear, você chegava até o meio da peça e você tirava, ficava uma bolinha no meio do blank? Para evitar aquele tipo de coisa, pessoal, para não descer até o zero, a gente desce até o -1, a gente passa um pouquinho. Ah, -1, -2, não existe certo e errado nisso, pessoal, mas é sempre bom passar um pouquinho. A gente passou aqui até o -1. Tudo bem? Se o X é a posição final em X, pessoal, o Z é a posição final em Z. Ora, para facear, eu preciso deixar ela colada na peça aqui, né, pessoal? Ó, no zero. Se eu deixar em qualquer valor acima de zero, ele vai facear o vento aqui, né? Não vai facear nada. Então eu preciso deixar ele alinhado com o Z em zero. Ó. Então ele vai ficar bem aqui, ele vai facear exatamente nessa linha aqui até o -1. Perfeito? E aí, pessoal, o que a gente tem? Depois do X e do Z, a gente tem o P. O P, pessoal, o que é? É a profundidade. Vejam comigo, aqui a gente tem uma continha para fazer. É o seguinte, nós aproximamos no X55, correto? Então nós estávamos aqui. Pessoal, do 55 até o -1, que foi o ponto final que a gente vai, quanto que a gente andou? Do 55 até o -1. A gente andou do 55 até o 0, a gente andou 55. Até o -1 nós andamos 56. Então a profundidade total, pessoal, é 56. O que acontece? Quando a gente está trabalhando com o Fanuc, a gente tem duas questões que a gente tem que tratar. Primeira coisa, a gente não lida com diâmetro. A informação a gente fornece para a máquina em raio, é como a máquina foi projetada, tudo bem? O raio, pessoal, é a metade do diâmetro. Então, em vez de 56, nós vamos colocar o quê? 56 dividido por 2, 28. Tudo bem? Então, será 28 essa profundidade. Só que tem mais um porém, pessoal. A máquina Fanuc, o comando Fanuc, ela vem projetada para trabalhar com milésimo de milímetro. Pessoal, milésimo de milímetro como unidade é o micrômetro, perfeito? Então, ele é o micro, é 10 a menos 6. Só que veja na primeira linha que a gente colocou o G21. O G21, pessoal, a gente falou que a gente queria programar em milímetro. Pessoal, milímetro é 10 a menos 3. Milésimo de milímetro, que é o padrão da máquina, é 10 a menos 6. Como é que a gente compensa de ir de 10 a menos 6 para 10 a menos 3? Pessoal, o que a gente faz? A gente multiplica por 1000, notação científica. Então, depois que a gente pegar o raio disso, que deu 28, a gente multiplica por 1000, ó, 28.000. Parece difícil, mas não é difícil. Na prática, a gente pega mais rápido. Por exemplo, vou dar um exemplo fácil. Vamos supor que o meu blank aqui fosse de 20 milímetros, pessoal. Pessoal, pensem comigo, 20 milímetros. Se o blank é de 20 milímetros, eu vou parar em que altura? 5 milímetros acima. Eu vou parar no 25. Pessoal, do 25 até o -1 eu andei quanto? 26. Divido por 2, 13 vezes 1000, 13.000. Entenderam a ideia? Esse é o exercício que a gente tem que fazer. Mais um exemplo, vamos supor aqui, ó, eu tenho o diâmetro de... vamos supor aqui, tem o diâmetro de 10, por exemplo. Se o diâmetro é de 10, eu paro em 15. 15 até o -1 eu andei 16. Divido por 2, dá 8 vezes 1000, 8.000. Perfeito? E assim sucessivamente. Então esse é o P, é a profundidade. O Q, pessoal, é o incremento por passada. Isso aqui, geralmente, nos exercícios que nós vamos fazer, vai ser dado pelo professor. Então, incremento por passada é de 0,5. O incremento por passada é de 0,3. O que é o inconveniente, pessoal? É a mesma coisa do milésimo de milímetro. Basicamente, o que a gente tem que fazer? Pegar o incremento por passada e multiplicar por 1000. Nesse caso aqui, quanto que é o incremento por passada, pessoal? É 0,5. Multiplicando por 1000, nós temos 500. Tudo bem?
que é o incremento por passada. É quanto que ele vai incrementar em cada vez que ele avançar aqui, pessoal. Desce, incrementa, desce, volta. Sobe, incrementa, desce, volta, sobe, incrementa. Esse incremento por passada vezes 1.000. No caso aqui é 0,5 vezes 1.000, colocamos 500. Pessoal, o recuo, o R, ele é esse recuo aqui da máquina. Então, quando ele descer e facear, ele vai recuar, para depois subir e incrementar. Esse recuo, ele é colocado aqui, no caso, 2 milímetros, ó, certo? Recuo de 2 milímetros. E o F, pessoal, é o avanço de faceamento. Como nós estamos na função de faceamento, o F é o avanço de faceamento. Aqui, 0,15. Tudo bem? Isso daqui também vai ser dado pelo professor. Depois que você programa isso, pessoal, ele vai fazer o faceamento para você, seguindo esses parâmetros e esses limites que você delimitou. Depois, que eu quero fazer? Pessoal, o que eu faço? Eu quero retirar a minha peça. Eu não posso deixar a minha ferramenta aqui em frente ao meu blank, na minha peça faceada. O que eu vou fazer? Eu vou levar para o ponto de troca, ou para um ponto distante. Então, G0, X200, Z200. A minha ferramenta que estava aqui, ela volta para ficar no meu ponto de troca. E para finalizar, pessoal, o M30, que ele encerra o programa. Tudo bem? Aqui só um exemplo de cálculo, ó, pessoal. Lembra? Ó, x55, né, onde a gente parou na profundidade, né, o P, mais 1, porque ele desce até o menos 1, 56. Divide por 2, porque é em raio, e multiplica por 1.000, para passar de milésimo de milímetro para milímetro. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e entendido. Pratiquem e até a próxima.